muitas vezes se imagina que o responsável é o dono da empresa. Então, o funcionário do dono que está ali no dia a dia, ele fica mais, qualquer coisa é o dono que responde, eu não tenho nada com isso. E não é assim que funciona, né? Então, acho que é bom a gente esclarecer isso, porque vai ser avaliado, vai ser investigado para ver de quem tinha o dever de fazer ou não fazer determinada coisa. É o dever e poder. Isso é realidade de fato. E aí, sobre a responsabilidade de ser o dono da empresa, é muito difícil oferir isso de forma pronta. Né? Exato. E o direito penal, você não sabe, pode ser usado por ato de terceiros. E quando a gente pensa numa empresa, em regra, tirando quando é um crime de acidente, né, uma situação assim, é uma concatenação de vários atos, de várias pessoas que levam a ocorrência de um crime. Estamos falando de um crime, óbvio, quando não é estruturado, né? Acontece, às vezes, o desleixo, vamos pensar assim, de várias etapas, e isso culmina num crime. Quando a gente pensa em crime ambiental, isso é gritante. A gente não vai ser, a poluição que se deu num rio. Não foi porque alguém ligou a torneira de algo que não devia. Normalmente, é uma série de omissões que levam àquela circunstância. E acidentes de trabalho são assim também. A gente poderia... Geralmente tem uma sequência de eventos que culminam num acidente. Sim, não é uma pessoas, coisa... né? Sim. A gente poderia dizer que isso é uma cadeia de custódias de culpa? É uma cadeia porque se dá de forma desenfreada, sequencial, né? Exato. Mas, na verdade é. E cada um tem que ser responsabilizado pela sua conduta, e aí entra o ponto sensível. Os atos ali cometidos nem sempre são criminosos. Eles acabam por culminar num caso criminoso. Tem que ter a individualização do ato. De cada qual, né? Por exemplo, desculpa, uma empresa de telefonia teve um acidente lá na torre. Não é porque aquele cara sofreu um acidente na torre que é culpa do presidente da empresa. O CEO vai responder. Exato. Embaixo do presidente vai ter um diretor de operações, que embaixo dele vai ter gerente jurídico, gerente operacional, e vai saber se o cara está usando EPI certo, se foi entregue. Isso é uma divisão de Sabe culpa. por quê? Porque isso é, para quem nos assiste, inclusive, que é muito comum você perceber assim, que algumas coisas acontecem por ser uma condição condicionada, muito mais por uma relação pessoal do que por uma relação existente e possível. Vou te dar um exemplo, que é caso que a gente já teve. O meu chefe é um cara que me cobra, enfim, não vou nem falar em assédio, mas é um cara que é linha dura. É um cara linha dura. De repente, um acidente de trabalho qualquer, eu vou para cima da empresa, imaginando pegar o chefe ou imaginando pegar o diretor, porque o diretor não me deu atenção, porque ele não me cumprimenta. É muito comum, por incrível que pareça, a gente ouvir isso. Uhum. Tá? E é importante, por esse motivo, isso que vocês estão colocando, que tem que ser divulgado. Não necessariamente eu estou atingindo a pessoa que é o meu objeto de vingança. Isso é verdade. Eu muitas vezes, buscando objeto de vingança, eu trago alguém que não tem. Recai sobre outras pessoas que não tinham nada a ver, e o cara toma um cafezinho na copa, que você adora. Que assim, muitas vezes é o cara do teu dia a dia, seu amigo. Complementando o que o Sassi falou, que esse acho que é o ponto fulcral aqui do que eu queria falar. A gente pensa em divisão de culpa, né? Vamos dividir a responsabilidade. Mas para a gente ter essa noção, é importante a gente ter certificado quem é o responsável por cada coisa. E aí a gente consegue entender a responsabilidade. Pegando um caso assim direto que o Eduardo falou. A pessoa não usou o equipamento de segurança dela. Quem era o responsável por entregar? Entregou? Esse é o ponto do nexo que a gente precisa. Quem era responsável por fiscalizar? Fiscalizou. Exatamente. E aí entra um compliance de uma empresa. O compliance de uma empresa não é só ligado ao crime de corrupção, né? Porque apesar de estar na lei de corrupção, a gente tem que trazer isso para o dia a dia. Tem, então, certificado quais são as responsabilidades de cada funcionário, qual é o comportamento. Por quê? A partir do momento que aquele que deu causa ao crime, eventualmente, a gente fala assim, não, mas eu segui o procedimento. Qual que era o procedimento? Era ao entregar isso aqui, pedir para a pessoa que recebia assinar, ele assinou, ele recebeu, ele conferiu. A parte dele está feita. Aí agora a gente já aponta. Quem era o obrigado por levar aquilo ao local de obra, ao cenário da situação? Era o outro cara que dirige o caminhão. Ele fez. Ele certificou. Então ele não é responsabilizado. E a gente impede que isso escale para uma responsabilidade desenfreada para os diretores da empresa. Vira um efeito cascata que conforme você vai quebrando essa responsabilidade, comprovando a efetivação de cada uma das partes em cumprir
com uma entrega de um EPI, por exemplo, como a gente está falando, a gente consegue identificar que não foi o presidente que não comprou o EPI, não foi o diretor que mandou entregar o EPI, não foi o motorista que levou o EPI, foi da própria pessoa, eventualmente, que não colocou o EPI. Ou do cara que não fiscalizou, ou de um movimento que não era... Enfim, aí vai depender do caso na prática. Isso é bom também para o funcionário. Porque se eventualmente acontece um dano do ato dele, ele fala, eu segui o procedimento que eu fui treinado, fui orientado e fui certificado. Se o procedimento for mal feito... Aí é outra história. Aí volta. Sabe qual é o parâmetro? Mas ele não é responsabilizado. E isso que você está falando é fundamental com que a gente sempre coloca e sempre divulga, e é necessário que as empresas entendam isso, né? Procedimentos. Isso. Então, a conhecido empresa como ordem de serviço, que isso tem, inclusive, previsto em lei. Muitas empresas chamam de POP, né, que é os procedimentos operacionais padrão. A existência de procedimentos é fundamental. Isso faz com que a gente consiga fazer a defesa na esfera penal e na civil. Porque e nas ações regressivas do INSS, a gente sempre coloca esse ponto e parece que é uma coisa assim, não, é fundamental que tenha procedimento. Quem faz o quê, quem entrega, quem fiscaliza, como que faz, como comprova, como registra, isso é fundamental dentro das empresas e às vezes as empresas negligenciam em relação a essa questão.